Passei os piores momentos da minha vida ao lado dele. Eu não podia mais sair de casa e falar com as pessoas. Ele gritava muito e de repente começou a me puxar pelo braço de forma violenta. Acabei perdoando 1, 2, 3 e depois perdi as contas. Era sempre a mesma situação. Ele me agredia e depois chorava pedindo desculpas. Tentei me separar várias vezes, mas ele nunca deixava. Me perseguia, ia no meu trabalho, na saída da escola, em qualquer lugar que eu estivesse, ele aparecia como um cão de guarda. Depois de quase 1 ano de sofrimento, decidi procurar ajuda. Eu tinha medo de ir na delegacia, tinha vergonha também, e ainda sentia receio de prejudicá-lo de alguma forma, de magoar a mãe dele envolvendo a polícia. Mas eu estava cansada de sofrer e me esconder. Criei coragem e fui na delegacia. Quando ele ficou sabendo, fez um inferno ainda maior na minha vida. Fugi, mudei de cidade, perdi o contato com todos da minha família. Hoje vivo feliz e tranquila e me arrependo amargamente de não ter feito isso antes. Esse relato que você acabou de ouvir é de uma jovem de 17 anos. Ela foi abusada durante muito tempo, mas conseguiu criar coragem e romper o ciclo que a mantinha presa naquela relação violenta. Porque a violência, ela destrói a mulher, não só fisicamente, mas emocionalmente, psiquicamente, do ponto de vista material, patrimonial. Então, todo tipo de violência destrói o ser humano. E a violência contra a mulher não é diferente dos outros tipos de violência. Medo, vergonha, insegurança, dependência financeira. São amarras que muitas vezes impedem a mulher de sair dessa situação. Triste para nós, tá? Saber que a sociedade evolui, mas para esse aspecto não. A gente continua tendo muitas ocorrências relacionadas à violência doméstica. Tem mulheres que passam anos e anos aprisionadas nessa situação e não tem coragem nem de falar para as pessoas próximas. Muitas vezes os familiares dessa mulher, que são pessoas bem próximas, não sabem que elas passam por essas situações, porque elas escondem as marcas dos hematomas, elas não deixam transparecer tudo que elas estão vivendo. Quem consegue denunciar o agressor e quebrar esse ciclo encontra ajuda nos serviços sociais, nos grupos de apoio e nos órgãos de segurança. As marcas da violência talvez nunca sejam esquecidas, mas com essa ajuda é possível recuperar a autoestima e começar uma vida nova. O programa de hoje fala de recomeço. E eu passei pelo Vale da Sombra da Morte e eu posso dizer que hoje eu estou bem, muito feliz. Porque várias vezes eu tentei mesmo o suicídio. O meu desejo não era mais de viver. E quando eu comecei a vir para cá, e comecei a vir, e conversando com elas, com as meninas aqui, ouvindo as histórias delas também, tipo dessa que não veio, que era bem mais complicada que a minha, e ela tava ali de pé, forte. Eu pensava, não, eu vou conseguir também, eu vou conseguir. A denúncia é o primeiro passo para a mulher acabar com a violência dentro do lar. Essas violências sempre aconteceram, mas hoje a gente tem canais de denúncia, então agora elas aparecem com números. Então na mesma hora que a gente fica assustado, não é nada novo, né? E o que nos leva? Eu acredito, repito, que falar sobre, que criar, né, setores, né, a própria Secretaria de Diversidade que está aqui, que trabalha vários aspectos. Então hoje, se aqui no campus a gente começa a vivenciar denúncias ou situações de violência, a gente vai ter que fazer alguma coisa para, né? E é isso, a gente localiza. Quando a gente dialoga, quando a gente fala, a gente identifica a vítima, a gente identifica um possível agressor. Eu acredito que aonde a gente vai parar? A gente só vai parar se a gente fizer um trabalho sobre isso. Compartilhar as histórias, as dores e o medo ajuda as mulheres a superar o trauma e lutar contra as agressões. Os grupos de apoio dão força para quem tinha perdido a vontade de viver.
Em Forquilhinha, o CREAS, Centro Especializado em Assistência Social, tem um desses grupos com 6 mulheres. Uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e terapeutas trabalha em parceria com a polícia e o Poder Judiciário para ajudar essas mulheres. A consciência de que elas podem romper o ciclo, que elas não precisam ser vítimas uma vida inteira, que elas já foram vitimadas, mas elas não precisam continuar presas a esse sentimento, a esse dor, a toda essa tragédia que envolve a família. No dia que nós estávamos gravando essa reportagem, a Josi, coordenadora do CREAS, foi chamada para atender mais um caso de violência doméstica. O que comprova o que ela, a polícia e outros órgãos que atendem esses casos afirmam. Apesar de todos os esforços, o número de vítimas só cresce. A violência ela tem que ser combatida, mas a violência ela está crescendo por vários fatores. O próprio sistema, o sistema que nós estamos, ele acaba fazendo com que as mulheres sejam agredidas, a questão do machismo. Criciúma é a 8ª cidade em Santa Catarina mais violenta, 8ª, 9ª cidade em Santa Catarina mais violenta contra a mulher. Nós somos um dos estados mais violentos do Brasil. E o Brasil é um dos países mais violentos do mundo com relação à violência contra a mulher. Além de assistência social e psicológica, o CREAS de Forquilhinha também tem o projeto Adincras, que usa a arte como terapia. Através da arte, as mulheres podem quebrar os bloqueios, aliviar a tensão e relaxar a mente. Nós trabalhamos isso através da construção de sketchbooks artesanais, que nós chamamos de o livro da vida. Iniciamos o trabalho falando sobre história da arte africana, os Adincras, que é o nome, que é a palavra que dá nome ao nosso grupo, o grupo Adincras. Os Adincras são ideogramas que foram desenvolvidos pelo povo Akan, da costa oeste da África. E cada Adinkra, que é uma linguagem visual, ele tem um nome e tem um significado. Cada mulher do grupo então escolheu um Adinkra ou mais, com o qual se identificava, para decorar a capa desse sketchbook. E durante os encontros que aconteciam semanalmente, nós trabalhávamos a arte através de técnicas como pintura, como desenho, costura. A gente se identificava uma com a outra com as suas histórias. E com a criação desse livro, a segunda etapa foi escrever dentro dele os relatos. Conquistar a felicidade foi difícil. Mas essas e outras mulheres que participaram do projeto conseguiram mudar a sua trajetória, se permitiram e se fortaleceram para recomeçar. Aprender mais sobre a violência realmente, porque às vezes a gente está ali naquela situação e nem sabe que é violência física, psicológica que a gente está passando. Eu aprendi muito sobre a violência. Eu fico bem emocionada porque eu enxergo essas mulheres como resilientes, como empoderadas, como conhecedoras de si. Elas realmente perceberam onde elas se encontram na situação, elas conseguem perceber sua realidade, elas conseguiram perceber seu poder, seus sonhos e correr atrás disso. A Polícia Militar é quase sempre a primeira a atender as ocorrências de violência doméstica. Da polícia? Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Pode-se dizer que um policial com 1 ano de serviço, 365 dias à disposição da segurança da cidade, tá? Ele no mínimo vai atender 15 ocorrências dessas, em 1 ano, tá? Então, eu com quase 25 anos já atendi muitas, né? Algumas, infelizmente, ainda não saíram da minha memória, né? Por causa de tamanha violência que a gente acaba presenciando. O projeto da Rede Catarina é um programa institucional da Polícia Militar, né? E aqui em Criciúma ele vem sendo desenvolvido desde outubro do ano passado. O programa consiste no atendimento
né, na fiscalização das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. Essas medidas consistem em afastamento do lar, proibição de comunicação do agressor com a ofendida e, a partir daí, a PM passa a fiscalizar se esse cumprimento é efetivo ou não. Mesmo com toda a experiência e preparação, os policiais dizem que as ocorrências de violência doméstica são sempre muito difíceis de atender. Às vezes um está com um estado de espírito diferente do outro. Aquele que se sente melhor para falar ou consegue adquirir a confiança da vítima é que acaba tomando frente da ocorrência. Mas onde procurar ajuda depois de denunciar o agressor? Essa é a dúvida de muitas mulheres. O projeto Amora, desenvolvido pelos cursos de Direito e Psicologia da Unesc, auxilia as mulheres a recuperar a autoestima e quebrar as amarras que as prendem ao relacionamento abusivo. Todo o projeto Amora vai nessa direção de empoderar as mulheres para que elas percebam se elas estiverem sendo vítimas de violência, a partir de 5 tipos que a gente trabalha, para que elas, em se percebendo vítimas de violência, elas consigam reagir, né, e cessar a violência. Nós temos aí 8 anos de ininterruptos de atividades desde 2011, que a gente trouxe, né, no caso, conhecimento sobre essas questões relacionadas à violência com mulheres. E a partir disso saiu também a demanda da gente trabalhar com uma outra ponta, digamos assim, da questão da violência, né, que é quem trabalha profissionalmente com ela, que são os profissionais da área da segurança pública. A gente tenta levar um momento de reflexão para eles, né? Tentar mostrar para eles como que a gente percebe isso e como possivelmente elas percebem esse relacionamento violento. Então eu acho que pode contribuir sim, né? Eu acho que a lei eles já sabem, então a gente está justamente tentando levar essa parte mais sensível, assim, para fazer com que eles tentam ver de outra forma quando eles forem para as ocorrências, né? O policial precisa, ao atender a ocorrência, ter esse conhecimento, porque ele é um mediador dessa ocorrência. Ele vai mediar esse problema. No primeiro momento, ele não vai resolver só o problema criminal, ele também vai mediar, vai tranquilizar, e aí os conhecimentos adquiridos aqui durante a revitalização vão servir para a prática operacional, para o serviço de rua. Essa rede de apoio ajuda as mulheres a romper o silêncio e recomeçar. Aquela velho ditado popular, os outros só fazem conosco aquilo que a gente permite que eles façam. Então, a partir do momento que ela sabe que ela é vítima de violência, ela diz, a partir de hoje isso tu não vai fazer mais comigo. Então elas se empoderam, né? E ela se fortalece muito com relação a isso. Um terceiro indicador muito importante, muitas voltam a estudar, Essas mulheres com quem eu conversei conseguiram fazer isso, dar um basta nas humilhações e na violência. É muito fácil a gente julgar e dizer, por que elas não terminam com esse relacionamento? Como elas suportam todos os níveis de violência? Mas será que você, mulher, também nunca foi vítima? Esses relatos nos emocionam, mas não pode ser só isso. Temos que aprender a enxergar a dor do outro e ajudar a diminuir essa dor. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, onde eu pensei que eu ia morrer, virar cinza e pó, como a gente nasce, né? E eu passei pelo Vale da Sombra da Morte e eu posso dizer que hoje eu estou bem, muito feliz mesmo, de verdade. Sinto forte, mais preparada e aprendi bastante, né? Tipo, a autoestima da gente também levantou bastante e tipo, a gente aprende bastante que a gente pode seguir, fazer as coisas que realmente a gente quer, que não precisa mais passar por aquilo que eu passei. Eu sou uma nova mulher, com certeza, e bem realizada. Eu vi no rosto dessas mulheres a alegria, a autoestima recuperada, a esperança e a certeza de que elas mudaram o fim dessa história.